Olá, tudo bem? Somos estudantes de administração da UFBA e fazemos parte da disciplina Administração Política de nossa faculdade. Faremos agora um podcast com os diversos colaboradores e ex-colaboradores da empresa Sebrae, assim como colaboradores da EA-UFBA, a fim de sabermos mais sobre a política de estágio da empresa em questão. O Sebrae é uma empresa que apoia o desenvolvimento de pequenos negócios no estado da Bahia, sendo referência em seus serviços para tanto empreendedores e sendo também uma grande empresa na qual temos uma parcela de estudantes de administração pretendendo conseguir estagiar, onde buscam desenvolvimento pessoal e profissional. Inicialmente queremos entender como é visto o desenvolvimento institucional dos estagiários. Por isso faremos perguntas a respeito da concepção de política de estágio na instituição para os atuais e ex-estagiários do Sebrae, e que são ou já foram estudantes de nossa escola de administração. Ressaltamos que nesse podcast iremos manter sigilo sobre as identidades de todos que responderem. Iremos nos referir aos respondentes como estagiário A, supervisor B, professor C, ex-estagiário D, e assim por diante. Iniciando nossas perguntas, vamos começar por um primeiro bloco, que analisa a percepção de colaboradores sobre a capacidade de gerência do Sebrae no que se refere à sua política de estágio. Então perguntamos para a estagiária A a seguinte questão: durante o desenvolvimento das atividades de estágio, há incentivo à participação do estagiário em eventos ou formações complementares que contribuem para o desenvolvimento profissional e pessoal do estudante? Quais os mais relevantes? Na qual pergunta ela nos respondeu: no Sebrae nós temos a Universidade Corporativa, onde os estagiários têm acesso e podem ser feitos diversos cursos e trilhas que são desenvolvidas pelo Sebrae. Tem também as capacitações para os estagiários, treinamentos, a exemplo da última que foi sobre Excel, fórmulas, funções e tabela dinâmica. Tem também os eventos do próprio Sebrae que os funcionários, os estagiários podem participar. Ok, agora nós queremos entender como você avalia o papel do supervisor diante das atividades de estágio desenvolvidas pelos estudantes da UFBA. O papel do supervisor no Sebrae, para quem é estagiário, é o de ensinar primeiro, quando a pessoa não sabe fazer, quando o estagiário não sabe fazer a atividade, e depois de corrigir, depois de terminada a atividade, antes de enviar para a pessoa final. Interessante que o papel dos supervisores é de realmente passar seu aprendizado e ajudar no desenvolvimento dos estagiários, não focando apenas nos resultados finais de suas metas, mas sim entendendo todo o processo de experiência. Mas agora, mudando um pouco o nosso foco de respondente, faremos algumas perguntas para ex-estagiários do Sebrae, de modo a entendermos as opiniões de pessoas que já passaram pela instituição. Para o ex-estagiário A: você considera que os conhecimentos aprendidos na formação acadêmica em sala de aula são suficientes para preparar os estudantes da UFBA em seu desempenho na sua formação profissional, seja de estágio ou de sua carreira? Tem umas atividades lá no Sebrae que são puramente operacionais, que qualquer pessoa, não importando a graduação, consegue desempenhar. Entretanto, existem partes mais técnicas do Sebrae. Por exemplo, há pessoas que trabalham criando folders, criando meios de publicidade e propaganda para o Sebrae, sabe? Outras que desenvolvem canais no YouTube, conteúdos no YouTube também pelo Sebrae, cuidando da parte técnica do canal do YouTube, como edição, e além disso, o marketing digital para o Sebrae e para o canal do Sebrae. Então, sim, há segmentos do Sebrae em que o conhecimento adquirido no nível superior é relevante, outros não. E para o ex-estagiário B, você avalia que a experiência de estágio no Sebrae contribui para qualificar a formação dos estudantes de administração, preparando-os para uma melhor inserção no mercado de trabalho? Eu avalio positivamente a experiência do estagiário do Sebrae para a inserção no mercado, porque
Lá existem cargos ou posições que o estagiário pode ocupar, enquanto estagiário mesmo. São cargos não, funções, né? Ele continua sendo estagiário. Mas existem funções a depender do empenho do estagiário e do gestor também, que influenciam muito na experiência dele dentro do Sebrae. E isso pode agregar muito enquanto profissional, tanto no âmbito de gerir responsabilidades de forma geral, né? Tipo, de você ter responsabilidades gerais, você conseguir gerar aquilo e dar conta daquilo, quanto aprender a, sei lá, emitir contrato, fazer coisas de rotina administrativa mesmo de uma empresa grande. São coisas bem interessantes, a depender do lugar, você pode mexer com coisas mais criativas, se fosse na parte de economia criativa, na parte de contratos mesmo, de edital, de você fazer parte da construção de editais, de você ser ouvido e dar ideias, enfim. É muito positivo porque o Sebrae ele coloca em posições criativas. Criativas não, em posições de rotina administrativa, de trabalho mesmo, enfim. Ainda assim, depende muito do gestor, mas há essa grande possibilidade de desenvolvimento sim. É um ponto de atenção essas respostas de ex-estagiários, pois eles trazem outras bagagens além do Sebrae, trazendo vivências também de outras empresas em suas experiências acadêmicas e profissionais. Agora, voltaremos a perguntar para a estagiária A do Sebrae e faremos a mesma pergunta que fizemos para um desses estagiários. Você considera que os conhecimentos aprendidos na formação acadêmica em sala de aula são suficientes para preparar os estudantes de administração da UFBA para o seu desempenho na formação profissional em sua prática de estágio? Depende da área, porque tem os processos internos que já são bem definidos, tem os sistemas internos também. Quando a área é mais burocrática, diferencia um pouco do que é aprendido na universidade. Mas, em geral, as matérias mais gerais a gente consegue aplicar dentro do estágio. Interessante entendermos os pontos de vista de estagiários e ex-estagiários do Sebrae nessas questões que foram abordadas. Mas traremos agora pontos de vista mais diferentes. Pontos de vista de um professor da UFBA e de uma supervisora da empresa Sebrae, para entendermos suas opiniões enquanto capacidade de gerência sobre a política do estágio da empresa em questão e dentro do viés da própria faculdade. Portanto, partiremos para este segundo bloco com outro viés de entrevistados. Iniciando, perguntamos para a supervisora A seguinte questão: como você avalia o papel do supervisor diante das atividades desenvolvidas pelos estudantes? Bom, a figura do supervisor de estágio é muito importante, né? Eu acredito que é uma figura crucial para o desenvolvimento das atividades de estágio, né? Eu acredito que o estagiário espera aprender com esse supervisor e muitas vezes ele se espelha nesse supervisor. Então, avaliar o papel do supervisor de estágio para os estagiários de administração da UFBA, é um papel preponderante no desenvolvimento do estágio e ainda mais nessa expectativa que ele tem para quando ele formar, né, e ter essas capacidades, ter o conhecimento e ele poder se desenvolver. Eu acho que o supervisor acaba sendo um referencial. Então, se o supervisor se preocupa com o estagiário, se preocupa com o seu avanço, com sua evolução, se preocupa com as atividades que ele está fazendo, com as atividades, se tem relevância, né? se combinam, né, com o curso que ele faz. Então, eu acredito que é um papel preponderante aí nesse desenvolvimento do estagiário. E outra, nós temos que nos colocar também no lugar do estagiário, porque nós já fomos estagiários. Então, se nós tivemos um supervisor que nos apoiou, por que não apoiar agora quem precisa, né? Eu acredito que nós conseguimos fazer um bom trabalho no Sebrae em relação a isso, porque nós trabalhamos com o estagiário muito em parceria, né? Eu procuro muito ter o feedback dos estagiários e gosto muito também do momento de eu dar o retorno para eles, porque é um aprendizado
constante e concomitante, é simultâneo. Eu aprendo, eles aprendem, e eu acredito que é o papel crucial que o supervisor tem para esse desenvolvimento, né? E você avalia que a experiência de estágio no SEBRAE contribui para qualificar a formação dos estudantes de administração, preparando-os para uma melhor inserção no mercado de trabalho? Qual a sua opinião a respeito disso? Sim, sim. A experiência de estágio no SEBRAE certamente contribui, né, para a formação, para a qualificação, para esse desenvolvimento dos estudantes de administração da UFBA, porque a depender da área que o estagiário atue, nós temos flexibilidade de moldar os planos de trabalho do estágio de acordo com as nossas necessidades, né, dos projetos, e de acordo também com o perfil do estudante, né? Eu acredito que essa questão de qualificação, de experiência, depende muito também do estagiário, se ele tem interesse, né, de como que ele se porta no estágio, do que ele busca no estágio, né? Se ele tem disponibilidade de aprendizado, se ele está aberto a novas experiências, né? Ou se é aquele estagiário que se limita às atividades que existem naquele plano, entende? Então eu acredito que essa questão de experiência boa ou não depende muito também do que o estagiário tem interesse e do que ele está disponível a. Nós temos um leque enorme aqui no SEBRAE de conhecimento, de capacitações. Nós temos áreas diversas. Geralmente, quando o estagiário trabalha em um projeto, ele sempre tem a possibilidade de atuar em vários outros projetos nossos. Então, assim, é uma diversidade enorme que a gente tem aqui, e oportunidades também enormes que nós temos aqui para ele poder, de toda forma, aprender, facilitar também networking, que nós estamos sempre em contato com muitos clientes que são empresários, os nossos próprios consultores, né, nos eventos que nós fazemos também, eventos muito bacanas, eventos grandes e de relevância aqui em Salvador e na Bahia, né, no contexto geral. Então, eu acredito que contribui sim, mas tudo depende da postura mesmo do estagiário, do querer dele, né? Certamente, esse estágio no SEBRAE ajuda sim nessa inserção no mercado de trabalho, mas nós dependemos também dessa disponibilidade do estagiário. Agora faremos uma pergunta para o professor da EAUFBA. Você considera que os conhecimentos aprendidos na formação acadêmica em sala de aula são suficientes para preparar os estudantes de administração da UFBA para o desempenho na sua formação profissional? Queremos entender o seu ponto de vista enquanto docente. Naturalmente que não. Os conhecimentos aprendidos durante a formação acadêmica, sala de aula, eles nunca serão suficientes para preparar um estudante para o desempenho profissional. Por isso que a atividade de estágio é tão relevante, seja para que o curso possa reavaliar disciplinas, conteúdos, assim como o estudante identificar suas carências de formação, seja porque o curso não ofertou, seja porque foi num dado momento onde ele não identificou a relevância e importância daqueles conteúdos. Então, o processo de educação, ele só tem começo, ele nunca terá fim, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. E com essa resposta, nós finalizamos o nosso podcast. Muitíssimo obrigado a todos os respondentes. Agradecemos a participação, indagações e argumentos que nos foram dados. E compartilhamos, enquanto grupo, a resposta de que é necessário para o estudante, de qualquer modo, procurar uma empresa que lhe desenvolva, seja o SEBRAE ou outras que lhe criem maior simpatia, e não deixando seu aprendizado valer a pena sobre o que é aprendido, seja nessa empresa ou na faculdade, mas também em outros cursos e outras oportunidades que ele possa vir a ter fora desses ambientes e ganhar maiores experiências. Muito obrigado principalmente ao SEBRAE e todos envolvidos aqui pela sua disponibilidade. E até a próxima.